Vamos falar dos drones, porque assim, foi uma notícia muito importante dessa semana, esse ataque que a Ucrânia fez com drones no território russo, chamou muito atenção porque eram drones baratos, a estimativa que se fala aí de $500 cada drone, causando uma destruição absurda aí no poderio militar da Rússia. A notícia aqui do G1, fazer um resumo rapidinho para pedir análise aqui dos nossos convidados, que é a seguinte, deixa eu ver aqui que eu tinha colocado, abri tanto site aqui que eu me perdi, mas, inclusive destruindo aviões, né? Aqui tem sobre as... Saiu a notícia, inclusive, de que Trump não sabia previamente desse ataque com drones lá na Ucrânia, né? Eu não sei porque deve ter tido o apoio aí dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não foi informado previamente pela Ucrânia sobre o ataque de Kiev com drones a bases militares da Rússia. No fim de semana, disse nessa terça-feira a porta-voz da Casa Branca, a complexidade da operação, que durou 1 ano e meio, na qual o serviço secreto ucraniano escondeu drones dentro de contêineres de caminhões, levantou questionamentos sobre a participação do serviço de inteligência dos Estados Unidos na ação. Foi uma engenharia que eles criaram, né? Eles colocaram esses drones num caminhão, conseguiram abrir remotamente a tampa de cima do caminhão para esses drones subirem quando já estavam lá perto das bases em que eles queriam atingir, e de forma remota ali com óculos, né? Parecendo um videogame ali, eles fizeram essa destruição toda. Maurício, nos traga mais informações aí sobre isso, o que você conseguiu aí levantar de informações, o que lhe chamou a atenção desse ataque? Pois é, realmente, né, foi um ataque muito impactante, disruptivo, que eu acredito que vai ser bastante estudado aí no futuro, porque ele expõe uma fragilidade não só da Rússia, como também de outros países, né, que essas aeronaves estratégicas, né, de longa distância, elas geralmente ficam expostas, né, ficam estacionadas, não ficam em hangares específicos, né, então, inclusive eu vi debates sobre os Estados Unidos, militares dos Estados Unidos debatendo formas de suprimir essa lacuna securitária, né. Realmente, de acordo, é importante assim, a gente tem um conceito nas RI, nos estudos militares, né, que é a névoa da guerra, né? Então, quando acontece uma operação, é importante ter parcimônia em relação às primeiras declarações, né? Quando o Zelensky mencionou na internet, né, logo após a operação, né, ele falou em 30 e poucos % da frota estratégica russa atingida, mais de 41 aviões que teriam sido atingidos, 7 bilhões em danos. Mas agora, de acordo com algumas análises, né, em inglês chama Battle Damage Assessment, né, acessar os danos que foi feito, né, a partir de imagens de satélites e tal, acredito que se acredita, na verdade, né, que o número atual seja de 14 a 15 aeronaves atingidas, porém são aeronaves muito importantes, né, como o senhor falou, né, os drones são baratos, são drones de primeira pessoa, FPV, foram colocados em lugares escondidos em caminhões que foram... os motoristas desses caminhões não tinham sido informados de nada, né? FPV mesmo? First Person View, né? Vista de primeira pessoa, Sim. né? É isso que tu controla remotamente, Isso. como um videogame mesmo. Isso. E aí esses caminhoneiros, né? Eles foram direcionados a parar em lugares estratégicos, mais ou menos uns 2 a 3 quilômetros dessas bases. E aí, como tu falou, eles saíram remotamente e atingiram essas aeronaves, né? É importante mencionar que essas aeronaves, geralmente... se falou no Tu-95 e no Tu-22, que são bombardeiros estratégicos, e no A-50, que é uma aeronave de comando e controle aéreo, né? Essa aeronave ela é muito importante, esse A-50 de comando e controle. A Rússia só tem 10 dessas aeronaves, uma já tinha sido abatida, e agora, teoricamente, não foram publicados ainda, mas fontes militares afirmaram que viram esses vídeos e que devem vir no futuro vídeos desses drones, igual o que está mostrando ali, atingindo essas aeronaves, né? Que elas têm um radar bem grande assim em cima, uma aeronave bem característica, e ela custa $500 milhões cada uma, né? Então a gente percebe que nessa análise assimétrica de custo-benefício, foi um ataque muito bem sucedido da Ucrânia. Mas além desse custo-benefício, é importante mencionar que esses drones fazem parte da tríade nuclear da Rússia, né? A tríade nuclear significa 3 tipos de método de utilização de armamento atômico, né? Tá, mas o drone foi usado pela Ucrânia agora. Isso. Tá, mas faz parte de uma estratégia da Rússia. A aviação, os aviões... o avião, desculpa, o avião, tá. Os aviões, eles podem lançar bombas nucleares pela via aérea, né?
tem a via terrestre por mísseis dos silos e tem a via dos submarinos nucleares, né? Então essa é a tríade nuclear da Rússia, que é uma das mais robustas. Porém, esse ataque ele foi bastante eficiente, porque as estimativas atuais dizem que a Rússia tem entre 70 e 90 desses aviões, desses bombardeiros estratégicos. E se 15 foram atingidos, parte. Bastante significativo, né? Diz aqui, ó, foram 18 meses aqui no G1, tá? Foram 18 meses de preparação, a Ucrânia lançou então um ataque sem precedentes em bases militares russas em 5 diferentes regiões com 117 drones acionados remotamente. E aviões de guerra da Rússia foram atingidos. E o surpreendente é que os drones estavam camuflados em caminhões, como a gente falou aqui, estacionados em solo russo, posicionados estrategicamente perto dos alvos. E ainda mais surpreendente, os drones custaram apenas $500 cada. Causaram prejuízo de 7 bilhões de dólares, segundo o governo ucraniano. Essas informações de acordo com o governo ucraniano, mas, enfim, de fato, se não for exatamente isso, é um valor muito alto mesmo, pelos estragos aí dos aviões. Professor Ricardo, esses ataques a drones é algo assim, que eu imagino, no contexto de guerra, algo realmente histórico, né? Porque tu tem um armamento muito potente que constrói, e ao que consta, pelo que saíram de notícias, o pessoal faz em casa o drone, né, em garagem, custa $500 e destrói um avião de 500 milhões de dólares. É algo para mudar a história das guerras, Sem professor. dúvida, Léo. De fato, muitas guerras elas acabam chamando a atenção porque elas introduzem novos armamentos que ganham uma importância que não tinham antes, assim como alguns acabam desaparecendo. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, veio a metralhadora que acabou eliminando qualquer possibilidade de utilização da cavalaria. As cavalarias foram decimadas com as metralhadoras. Na Segunda Guerra Mundial, a gente teve a ação combinada dos aviões, dos caças com os tanques. Os alemães fizeram isso primeiro, com as Blitzkriegs, que inclusive impossibilitou uma guerra de trincheiras. Ao mesmo tempo, os grandes couraçados no passado acabaram sendo destruídos na Segunda Guerra pela aviação também. Então é muito normal que as guerras tragam novidades nesse sentido. E a guerra da Ucrânia ela é a confirmação da utilização dos drones. Ela não é a primeira guerra que mostrou a importância deles. A gente já teve o conflito de Nagorno-Karabakh entre Azerbaijão e Armênia, em que os drones foram muito utilizados. Drones turcos, inclusive, tanto que a Ucrânia comprou vários desses drones no primeiro momento. E o Maurício mencionou mais cedo, com correção, na minha opinião, que a questão dos drones talvez seja o único ponto que a Rússia ainda está um pouco atrás da Ucrânia, embora a Rússia esteja fazendo avanços significativos. Tanto isso é verdade que ela precisou... Tudo que eu falei agora mais cedo, né, de que a indústria militar da Rússia ela é tradicionalmente estatal. No caso dos drones, os generais russos foram muito conservadores e não incorporaram essa tecnologia de forma adequada, e eles estão tendo que recorrer a outros parceiros. Empresas privadas russas, eles estão recorrendo a parcerias com os iranianos, que também são grandes produtores de drones militares, com os chineses também. Então a Rússia está tendo que se adaptar, está tendo que fazer esse catch-up assim, muito rapidamente, porque ela estava atrás nesse sentido, mas é inegável que o que os drones estão fazendo agora, estão colocando, estão fazendo uma revolução militar, né? Sem dúvida, é uma transformação muito significativa. Esse ataque foi planejado por tanto tempo, eu acho absolutamente impossível que os Estados Unidos não estivessem cientes disso, até porque os satélites que os ucranianos utilizam são estadunidenses também, então não vejo como seria possível um cenário em que os Estados Unidos não estivessem sabendo, não estivessem cientes disso. Agora, a questão toda é que o Donald Trump não quer parecer como alguém que apoiou esse tipo de ataque. Então, se faz aquela combinação de que não, o Trump não sabia. E vamos lá, né, pessoal? Todo dia o Trump reclama das atitudes do Zelensky que supostamente não contribuiriam para a paz. Vocês acham honestamente que um ataque desses, que ele não soubesse, ele não ficaria muito incomodado com essa situação, que ele não diria, olha só, Zelensky, não pode fazer isso, a gente precisa de uma iniciativa de paz, né? Ele sabia disso e ele concordou com isso, e todo mundo sabe que esse era o cenário. Não tem como tu deixar um presidente de fora de um tema desse, de um ataque planejado com tanto esmero e que foi bem executado, né? Essa é a questão. A gente não pode nunca
levar ao pé da letra esses números que são divulgados, porque os países sempre tentam melhorar a sua posição e piorar a situação do inimigo. Agora, alguns elementos a gente tem. A Rússia reconheceu que o ataque aconteceu. A Rússia reconheceu que houve destruição. Alguns vídeos já mostram aviões sendo derrubados. Então, derrubados não, sendo destruídos. Sim. Então, isso indica que algum efeito significativo teve. Pode não ser tanto quanto a Ucrânia argumenta, provavelmente não é, mas certamente ele foi representativo. Ó, o pessoal que está mandando mensagem, eu já vou ler, tá? As perguntas aqui, o Franco Barros, o Will, o Matheus Borba, Ricardo de Oliveira. Segura que eu já vou encaminhar os questionamentos de vocês, só para ainda falar desses drones, porque o Maurício mesmo tinha falado sobre os drones de fibra ótica. Além de tudo isso, tem os drones que a gente conhece que voam, né, remotamente com óculos, com um controle, como se fosse um videogame. E tem esses outros que eles vão com um fiozinho muito fino, como se fosse uma pipa mesmo, assim, né? E isso é para evitar eles serem interceptados. Como é que funciona isso? Também é um avanço aí nessa tecnologia, né, Maurício? Isso. Esses drones eles foram desenvolvidos como uma forma de passar por cima do problema da guerra eletrônica, né? Que os equipamentos ocidentais e russos também eles têm a capacidade de bloqueio de sinal e de outras perspectivas de utilização de guerra eletrônica. E o drone de fibra ótica, por ter essa capacidade, esse fio, né, que conecta direto ao drone, ele não sofre com essa, ele não é incapacitado por essas defesas, né? Então ele tem, por exemplo, ele diminui um pouco o seu alcance, né, porque tem esse peso a mais, mas ele tem essa segurança de que ele não vai ser interceptado por equipamentos de guerra eletrônica. E fica o fiozinho pendurado mesmo. Isso, assim. Isso. É um fio extremamente leve, mas é extremamente duradouro, assim. Ele é muito forte. Resistente, isso. Uhum. E essa guerra eletrônica é importante, Léo, porque é um elemento da guerra que é muito pouco falado pelo grande público. Mas, normalmente, constituem-se em grandes antenas que ficam travando os sinais para impedir que o inimigo ataque. Hoje em dia, todo tipo de comunicação que se faz dos armamentos e das pessoas emite algum tipo de sinal. Então, a guerra eletrônica, ela tenta, de alguma forma, prejudicar a recepção desses sinais para que isso não venha efetivamente a acontecer. Mais ou menos como em determinados momentos que tu cria mecanismos para impedir a utilização de celulares em presídios, por exemplo. No passado até teve uma vez um show do Paul McCartney, que eles fizeram isso porque imaginaram que poderia prejudicar a qualidade do show, então ninguém conseguiu usar celular no show. Sim. Isso, claro que não era o mesmo equipamento de guerra, mas o princípio é esse, para impedir a utilização desses sinais. Os russos são muito bons nisso já há bastante tempo. Os ucranianos estão indo bem também. Isso é uma parte que ganha menos destaque, mas ela é muito importante, porque ela diminui a acurácia do ataque dos inimigos e, de alguma forma, te protege um pouco mais. Bom, Franco Barros, virou videogame, Léo. Esses drones têm jogos com Call of Duty, jogo direto. Eu não conheço, então não sei opinar. Alguém conhece o jogo aí, Maurício? Eu conheço. É um jogo de guerra virtual, né? Eu conheço essa distância, eu não jogo, né? Mas sei que é de guerra. Mas é parecido assim mesmo? É bem parecido, na verdade, né? É estranho, porque assim, a gente vendo aquilo, né? Eu acredito, assim, essas pessoas que operam esses drones, eles no futuro vão ter pesadelos, assim, né? Porque realmente é uma coisa psicologicamente muito problemática, né? Tu coloca aquele headset, tu dirige aquele drone em direção a um equipamento ou uma pessoa, a gente tem vídeo indo atrás de soldados, né? Então, assim, é uma coisa assim meio... Da mesma forma como tinha aquele estigma com os snipers, porque eles se escondiam e matavam as pessoas, então eles eram muito tratados muito mal quando eram achados, da mesma coisa com os operadores de drone, né? Sim. E eu queria trazer um ponto que eu acho interessante, que tu mencionou, né? Uhum. Nas matérias... Tá tendo uma, digamos assim, uma divergência entre se esses drones foram pilotados, o Zelensky disse que cada um desses 117 foram pilotados por operadores ucranianos na Ucrânia, ou se eles foram trabalhados por meio de inteligência artificial que colocou mais ou menos coordenadas ou uma prescrição de movimentação desse drone para atingir partes específicas, principalmente combustíveis. Porque quem pilota não pode estar tão longe, né? Isso. E aí, se tu for ver no mapa, né, foram 4 bases que foram atingidas, 2 ali mais perto da região sul, no Oblast central na Rússia, mas a base de Olenia, que é no norte, em Murmansk, perto do Ártico, e principalmente a Belaya, que é na Sibéria, é mais ou menos
uma distância de 4.000 quilômetros da Ucrânia. Então, assim, é muito, né? Então, O Will até tinha comentado antes aqui, parece que foi local, aqueles drones não funcionam em longas distâncias. É isso que a gente vai ter que saber também como é que foi isso, né? Porque não tem informação de como eles foram operados. Será que com inteligência artificial? Porque foi muito certeiro, né? O ataque foi... Mas já se fala de uso de inteligência artificial pro drone mesmo, né? Porque, justamente por isso. isso. Não Sim. precisa ficar tão próximo.